Boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa programação com mais um web debate. Antes, porém, em respeito às pessoas com deficiência visual, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, gorda, de cabelos castanhos escuros, ondulados e volumosos. Estou vestindo uma blusa preta com detalhes marrons na gola. Estou no meu escritório, no meu quarto, no escritório da minha casa, onde tenho aqui atrás de mim dois armários brancos, uma porta, na parede, ao meu lado, um pequeno quadro, uma réplica do quarto de Van Gogh, que na verdade é um pequeno quebra-cabeça de 1000 peças, alguns papéis e alguns livros. Agora sim, a gente pode começar os trabalhos. Então, o web debate de agora vai tratar do tema professor artista entre tramas poéticas pedagógicas. É um tema que acaba que pega um gancho com a última discussão feita no web debate anterior, né, sobre a importância da formação e do papel desse professor. Esse web debate ele é mais uma atividade da programação desse nosso segundo webinário sobre ensino de arte, que traz como eixo de discussão a identidade, a decolonialidade, na perspectiva de novos abraços pedagógicos, que nós entendemos como os próximos encontros dos professores, dos alunos, de todo o corpo docente, de todos os atores do cenário educacional nesse retorno ao presencial. E esse evento está sendo promovido pelo Polo Arte na Escola UENF, conta com importantes apoios institucionais que a gente menciona durante as atividades e conta com também importantes pesquisadores nessas áreas, pessoas que nós temos a honra, o privilégio de ouvir nesses debates. A programação completa está à disposição de todos vocês nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e pedimos que vocês colaborem compartilhando, principalmente com profissionais da área, licenciandos, pedagogos, profissionais da educação em geral. Para apresentar as convidadas de hoje, que debaterão esse tema, eu convidei uma pessoa que é uma parceira do Polo Arte na Escola em muitos momentos, em muitas atividades, sempre esteve conosco. É a professora Raquel Fernandes. Professora Raquel, boa noite. Boa noite. A professora Raquel é bacharel em artes cênicas, licenciada em artes visuais, mestre em artes e doutoranda em história da arte. Atriz, professora, cozinheira profissional e atualmente ministra de disciplinas de História da Arte e Metodologia da Pesquisa na licenciatura em Teatro do IFE, onde também atua como coordenadora. Raquel, não preciso dizer que é um prazer imenso tê-la aqui para fazer essa mediação. Eu tenho certeza que você tem muita experiência para costurar essa conversa como artista e como professora e como pesquisadora, e vai poder nos orientar a todos, né, como realmente reunir todas essas informações que as convidadas vão trazer a partir das experiências delas e formular nossas próprias convicções a partir de tudo que vamos ouvir aqui. Então, conto muito honradamente com a sua colaboração nessa mediação. E passo a palavra. Obrigada, Danusa. Obrigada e boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Raquel Fernandes e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, cis, tenho cabelos curtos, relativamente curtos, também escuros, castanho escuro. Estou vestindo uma blusa preta sem mangas, de gola alta, um batom vermelho. E estou sentada no meu escritório também, que fica no cantinho da sala da minha casa. E atrás de mim tem uma obra de arte do artista Jorge dos Anjos, uma estante em diagonal com livros, objetos. Lá atrás, no fundo, tem também um abajur de madeira com a cúpula verde.
Então, é com muito prazer que eu recebo esse convite da Danusa, do Polo Arte na Escola, a quem eu tenho um orgulho imenso de fazer parte de vários eventos, de sermos parceiros, não só institucionalmente, por conta do IF Fluminense, o Campus Campo Centro, no qual eu sou coordenadora do curso de licenciatura em teatro, mas também afetivamente e pessoalmente, pois muitos estudantes, né, que foram meus alunos nos cursos de artes visuais, no curso de licenciatura em teatro também, também trabalham, atuam no polo como bolsistas, amigos, parceiros de luta, artistas, né, ex-alunos, bons profissionais, excelentes profissionais, comprometidos com a qualidade do ensino da arte. E também pela proximidade, pelo afeto, pela amizade, pela irmandade, pelo carinho que eu e Danusa construímos ao longo de tantos anos, né? Então, é um prazer poder colaborar com essas discussões com mulheres tão fantásticas, né? E tão maravilhosas para o debate. Então, Danusa me colocou essa responsabilidade, mas, na verdade, eu estou aqui só para conduzir e espero que vocês também possam, no chat do Facebook, colocar questões, colocar perguntas, questionamentos, né, sobre as atuações dessas duas maravilhosas que vão chegar aqui. Então, eu vou começar apresentando agora, né, as nossas duas artistas, professoras artistas e pesquisadoras, enfim, nossas maravilhosas. Bom, professora doutora Eliane Patrícia Grandini Serra tem graduação em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas pela Unesp de Bauru, mestrado em Poéticas Visuais pela Unesp também, doutorado em Letras na área de Texto e Imagem pela Unesp de Araraquara. Atualmente é docente permanente do Departamento de Artes e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp Campus de Bauru. Docente vinculada ao Prof. Artes, mestrado profissional em Artes do Instituto de Artes da Unesp, coordenadora geral do Polo Arte na Escola. Possui pesquisa na área de arte e educação, sob a vertente do conceito professor-artista. Então, nós temos a Patrícia, que daqui a pouquinho já vai se apresentar, e queria chamar também aqui para a nossa sala, né, para a nossa mesa, a professora doutora Mara Rúbia Colli, pesquisadora e docente na área de artes visuais na Universidade Federal de Uberlândia, no CAP, Escola de Educação Básica, da Federal de Uberlândia também, mestra em artes, bacharela e licenciada em artes plásticas pela mesma instituição, integrante e coordenadora dos projetos de extensão Professor Artista e Arte em Fluxo, do Polo, da Federal de Uberlândia, membro do Conselho Adjunto Editorial da revista Olhares e Trilhas, coordenadora do Programa de Extensão Arte na Escola, do Polo Federal de Uberlândia, e pesquisadora no GRUPA, Grupo de Pesquisa em Arte, e coordenadora da Ação Educativa do MUNA, Museu Universitário de Arte da Federal de Uberlândia. Então, com esses currículos, essas apresentações, convido vocês a ouvi-las. Aí, Patrícia, você pode se apresentar também, depois a Mara, para a gente começar as falas. Sejam bem-vindas. É um prazer para mim participar aqui com vocês hoje. Eu sei que eu vou aprender bastante. E vamos lá, Patrícia. Ok, Raquel, muito obrigada a você, muito obrigada, Danusa, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse evento que, desde o começo da semana, está se mostrando um super evento, muito bom. Então, eu estou bem feliz e, assim, muito honrada, tá, pelo convite, por estar aqui hoje com vocês, nessa quinta-feira aqui em Bauru, felizmente chuvosa, e para falar, né, de um assunto que, para mim, tem feito grandes mudanças de vida profissional, pessoal, e é isso. Nós vamos, então, conversar um pouquinho. Eu não vou trazer, creio que, nenhuma novidade, ao contrário, creio que muitos de vocês, professoras e professores, já fazem tudo isso. Mas, antes da gente começar, eu também vou fazer a minha audiodescrição. Ok? Sou uma mulher de 53 anos, sou morena clara, tenho cabelos lisos, avermelhados, estou hoje usando óculos, estou com um brinco azul, um vestido cor-de-rosa, de mangas curtas,
estou sentada aqui na mesa também do meu escritório, também dentro da minha casa, um pequeno espaço, e atrás de mim, parcialmente aparece uma pequena estante com os livros, algumas aquarelas minhas e também fragmentos aí de umas outras pinturas, tá ok? A parede de fundo é branca. E também eu tenho nessa prateleira alguns objetos. Feito isso, então, agora dou também boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes aqui, ok? Bom, quando a Danusa me convidou e me falou sobre este tema, tanto o tema do encontro quanto o tema da minha fala e depois da fala da professora Mara, eu fiquei pensando, bom, como levar, né, toda essa questão e esse conceito super amplo? Então, eu decidi trazer a minha própria trajetória. E a nossa fala tem, inclusive, este tema mesmo, né? Esse título, Professor, Artista, entre tramas poéticas pedagógicas. Então, eu trouxe todas essas tramas, ok? Então, eu vou pedir agora, por favor, que a Danusa me ajude com a projeção dos slides. Pronto, ela já está compartilhando a tela aí conosco. Ótimo, Danusa, muito bom. Então, como a Raquel também disse, eu sou da Unesp, sou professora aqui em Bauru, no curso de licenciatura e bacharelado em artes visuais. Também atuo no curso de pedagogia. E tanto na pedagogia quanto na licenciatura de artes visuais, o processo criativo docente é uma das nossas balizas de debates, de diálogos e também de produção, ok? Para começar, por favor, Danusa, pode passar? Eu trago um esclarecimento, tá? Quais são os meus lugares de fala? E são esses os meus lugares de fala aqui hoje, tá? Eu vou falar do lugar de uma professora que faz arte, também de quem ensina, e principalmente e sobretudo de alguém que aprende. Então, constantemente, quando participamos do processo criativo, nós percebemos que a aprendizagem é constante, que ela não para em nenhum momento. A todo instante, nós estamos observando o mundo e este mundo está nos servindo de referências. Então, a todo momento, eu estou ligada a esses 3 lugares, a esses 3 espaços. Por favor, Danusa, pode passar. Para a gente começar essa nossa reflexão, eu trago uma pergunta que, na verdade, não é minha. É uma pergunta da professora Maristela Sanches Rodrigues, que está em um capítulo deste livro organizado pela professora Miriam Celeste Martins. A professora Maristela pergunta como nos aproximamos e compreendemos a arte. E ela vai fazer esse questionamento justamente para tentar entender quando entendemos arte. Será que é a partir do momento em que eu me aproximo dessa arte? Será que é a partir do momento que eu entendo que é arte? Enfim, quando é isso? E pensando nessa proposição da professora Maristela, eu direcionei, então, a minha fala para hoje e comecei a pensar exatamente assim. Quando eu me aproximei da arte, né? Em que momento? E quando eu comecei a entender o que era arte, quando eu comecei a fazer arte, quando eu comecei a olhar para esse mundo de maneira mais poética. E aí, claro, né, eu acabei fazendo uma trajetória, quase uma linha do tempo. E para isso tudo não ficar tão extenso, afinal são 53 anos dessa linha, eu fiz um resumo. Por favor, Danusa, passa próximo, muito bem. Então, eu fiz um resumo temporal para entender como as minhas aproximações com a arte aconteceram e como elas acontecem. Bom, primeiro foi na minha infância mesmo, porque desde sempre eu morava em frente à antiga Faculdade de Artes, aqui em Bauru, e desde sempre, então, eu tive contato com os cursos
que a faculdade oferecia para as crianças nas férias. Eu conheci alguns professores de arte, tinha 2 familiares que trabalhavam nessa faculdade, então eu frequentava o espaço de artes, eu participava das exposições dos alunos, isso na década de 70. E depois, todo esse cenário e esse contexto foi me levando de uma maneira muito natural para as artes, até que eu completo 10 anos e começo a frequentar os cursos nos ateliês de pintura daqui de Bauru. Então, foi a partir daí que essa aproximação começa, de fato, de uma maneira um pouco mais sistematizada. E depois eu coloco essa aproximação como aluna, quando eu entro no curso de graduação da Unesp, tá? Que quando eu comecei o curso era a Universidade de Bauru, aí foi em 86. Em 1988, a Unesp encampa a Universidade de Bauru, então a minha conclusão é pela Unesp, mas eu entrei na Universidade de Bauru. E naquele momento, isso em 86, todo esse nosso fazer artístico e esse nosso fazer docente eram questões muito separadas. No primeiro dia de aula, a professora falou, olha, quem aqui quer ser artista e quem aqui quer ser professor? Então, dividiu, fragmentou, não se admitia falar que o professor também poderia ser um artista e que o artista também poderia ser um professor ou um educador. Fui formada assim, mas, felizmente, quando eu entro para esse outro espaço de vida, que é o espaço como professora, eu acabei me dando conta que, para mim, não era possível separar esses 2 campos, esses 2 territórios. Até que, então, eu começo a me reconhecer como uma professora artista. E, a partir daí, as minhas pesquisas nesse campo têm início. Então, as minhas aproximações aconteceram enquanto criança, depois enquanto aluna do curso de artes, depois enquanto professora, mas ela ainda acontece dentro desse grande território que é a docência. Bom, pode passar, Danusa, por favor. Eu também me aproprio agora de um outro trecho da professora Maristela Rodrigues, no mesmo capítulo. Aliás, é um capítulo mesmo que me chama muita atenção, me causa muita identificação, porque ela vai contando que ela, como uma professora do interior de São Paulo, como ela se via e como ela se vê como um ser criativo, e eu acabo me identificando com isso. E ela diz que não pretendo, nem seria possível refutar a minha própria história. O fato é que formamo-nos continuamente e hoje busco ressignificar minhas concepções e posturas, tanto na experiência pessoal com a arte, quanto na mediação cultural em sala de aula. Então, a partir desse trecho, né, e a partir dessa minha identificação com a fala da professora Maristela Rodrigues, eu construo aqui o meu percurso para expor para vocês as minhas narrativas poéticas. Pode passar, Danusa, por favor. Essas minhas narrativas poéticas de uma professora artista, elas levam em consideração esses 2 campos também. Ou essas 2 ações, talvez seja melhor dizer, né? A docência como uma atitude estética e a criação como uma atitude educativa. Então, eu estou sempre circulando e permeando entre esses 2 palcos de ação criativa. Então, para mim, é a docência e, para mim, também é o campo específico da criação, quando eu estou em espaço de ateliê ou até mesmo em espaço de aula. Okay? Pode passar, Danusa. Bom, eu chamo de prelúdio, né? Porque agora a primeira parte da minha apresentação é a primeira pesquisa que eu fiz quando eu me dei conta desse potente campo que é o campo do professor artista, que é o campo do professor que participa do processo de criação. Não como o artista que está no mercado da arte, que está nas galerias ou nos museus. Até pode ser, até pode estar. No meu caso, é
a artista que participa da criação, participa do ato criador como um desafio mesmo a ser sempre vencido. Então, a introdução dessa minha pesquisa entende que todo ato criador é um desafio para o artista. E se essa ação, se este ato, então, nasce a partir da praxis docente, esse desafio se potencializa, pois esses objetos, esses textos artísticos e visuais constroem, com base na narrativa de vida ligada às referências que nós temos teóricas e também poéticas do pesquisador, eles são construídos de maneiras bastante densas e muito potentes. Assim, então, os trabalhos poéticos aqui expostos evidenciam o meu processo de criação relacionado diretamente ao meu trabalho como docente, e também ele tem a ver com as teorias sobre a arte que eu acabo estudando e me apoiando. Pode passar, por favor. Eu sempre me utilizei de referências poéticas e também teóricas para todo e qualquer trabalho que eu faço. E a Sandra Rey, ela diz muito sobre isso, quando ela fala sobre o artista pesquisador, e que claramente a gente pode fazer um vínculo e associar ao artista professor, ou ao professor artista, que ela diz que o artista pesquisador, então, orienta sua pesquisa a partir do processo de instauração de seu trabalho plástico, assim como a partir das questões teóricas e poéticas suscitadas sobre a sua prática. Então, eu, como professora, não tenho como me desvincular, não tenho como me descolar dessas questões teóricas e referenciais que acompanham todo o meu trabalho. Pode passar, por favor. Então, para esses primeiros trabalhos que eu vou apresentar para vocês, eu tive aí 2 critérios. Na verdade, eu tenho aqui, pessoal, vocês vão ver, uma série... Na verdade, são 3 séries de trabalhos, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos de cada. E essa primeira pesquisa, como professor artista, me trouxe 3 questionamentos, e aí eles acabaram sendo 3 critérios para eu produzir essa série de obras, tá? Primeiro, a utilização de materiais não tradicionais para o meio artístico. Então, eu usei outros materiais, além das tintas, dos materiais mais tradicionais, vamos dizer assim, da pintura. Entretanto, eu queria que todos esses trabalhos tivessem uma aproximação com a abordagem pictórica. Eu sou professora de pintura aqui na universidade, e eu queria fazer uma pintura que não fosse pintura. E depois, o terceiro critério, eu queria que todos eles tivessem um acesso às minhas memórias afetivas, tá? Principalmente as minhas memórias desta professora artista, ok? Então, trazendo esse meu passado, trazendo essa minha experiência, essa minha vivência para todos os trabalhos. Pode passar, por favor. Bom, a primeira série é uma série de pinturas que tem, na verdade, um planejamento misto, vamos pensar assim, tá? Eu utilizei papéis recicláveis, papéis artesanais, papel de presente. Pela foto não está dando para a gente observar muito. Eu usei tecido, eu usei impressão, e eu usei a pintura mesmo, com o pincel e algumas tintas. E usei também muito pigmento natural. Tá? Então, essa série, ela não tem título, são 3 trabalhos não muito grandes, de técnica mista. Essa primeira pesquisa aconteceu no final do ano de 2015 e se estendeu até o ano de 2016. Tá? Pode passar, por favor. A segunda série, como eu falei, né, o acesso às minhas memórias. Então, a série dessas 3 pinturas, claro, a pintura sempre fez parte da minha vida, então elas vieram primeiro.
esses próximos trabalhos vão fazer uma reflexão, a minha memória mesmo afetiva, minha memória de uma época, porque eu sou de uma época em que as minhas tias, as minhas avós, ao invés de me darem presentes pessoais no dia do aniversário, por exemplo, elas me davam guardanapo, né, para eu enxugar a louça, elas me davam toalhas, roupa de cama, roupa de mesa e roupa de banho, mas o que elas mais me presenteavam era com toalhinhas de crochê. Isso fazia parte, então, do meu enxoval. Imagina, eu sou dessa época que se fazia enxoval. Minha mãe fazia para mim e eu acabava nem usando. E essas mandalas da memória, eu acabei lançando mão dessas toalhinhas de crochê que eu tinha aqui guardadas aqui na minha casa. E pensando nisso, né, então, como usar este material que eu tinha tanto, eu acabei me deparando com as reflexões da professora Cecília Salles, a partir da teoria da crítica genética, quando ela nos diz que a crítica genética possibilita um olhar muito profundo, inclusive, sobre a perspectiva do processo. Então, aquelas toalhas de crochê, elas tinham e ainda têm um processo muito valoroso de artesanato mesmo, de manualidade, e aí, para mim, de ancestralidade, porque elas foram feitas por minhas tias, por minhas avós, que inclusive já se foram. Então, eu tenho aqui também, né, lá nas minhas pesquisas, um texto a respeito disso, a respeito deste processo, inclusive processo de transformação desse objeto. Pode passar, por favor, Danusa. São esses os meus trabalhos, eu trago aqui apenas 4. Essas toalhinhas de crochê foram fixadas, as duas primeiras, essa branquinha e aquela cor-de-rosa, foram fixadas em um suporte em papel mesmo. O papel branco, que apoia uma toalhinha branca, e depois o papel rosa, que apoia a toalhinha amarela, a toalha rosa. E eu fiz no monocromático justamente para realçar a cor e instigar mesmo, né, para que o observador tenha que realmente olhar com cuidado para a trama manual que tem aí emoldurada. Depois das duas outras obras, as toalhas foram fixadas em telas pintadas, e aí eu utilizo tinta também sobre as toalhas. Tá? Então, todas elas trazendo, então, essa relação forte com a pintura. Pode passar, por favor. Bom, e a terceira série, então, eu estou apresentando isso tudo muito rapidamente, pessoal, em virtude até do nosso tempo, eu não quero extrapolar. É uma outra série que eu vou em busca, então, de uma outra forma de olhar para a pintura e sem a pintura de uma certa maneira, tá? E eu acabei, então, concebendo a série que se chama Preenchimentos, tá? Essa série, ela se alinha ao pensamento do Shapiro, quando ele diz que a irrefutabilidade da obra do artista depende de um sentimento de ordem, harmonia e expressividade, que não é de natureza lógica ou empírica, ainda que análogo em alguns aspectos ao conhecimento lógico e científico, uma justeza e coerência sentidas. Então, eu queria algo que me levasse para um lugar sensível, mas que também me trouxesse uma certa racionalidade, uma certa coerência. Eu não sei se alcancei isso, mas foi o meu primeiro pensamento. Então, assim, eu olhei para a minha cidade. Tá? Bauru é conhecida, infelizmente, por uma cidade dos buracos. O nosso asfalto é péssimo. Nós temos um solo muito arenoso e a qualidade, então, das obras que normalmente a prefeitura faz, e isso já é um sofrimento de décadas, não é muito boa. Então, nós temos muitos buracos. Os motoristas daqui de Bauru já
já conhecem todos até e batizam alguns até. E eu comecei a pensar, né, o que eu poderia fazer na cidade a qual eu vivo. E o que significaria essa experiência poética na minha cidade? E que tipo de material eu poderia usar? Pode passar, por favor, Danusa. E eu acabei olhando para os buracos, e essa série é uma série fotográfica, mas eu posso dizer que ela também foi uma série performática, porque eu acabei saindo pelas cidades com um spray amarelo e eu contornava os buracos e fazia as fotos. Ok? Então, eu tenho aí mais de 100 fotos com esses buracos desenhados. Tá? E a partir daí, então, a partir do título, inclusive, que eu dei para essa série, que é Preenchimentos, a gente tem também uma série de reflexões e de possibilidades em torno do tema da cidade. Muito bem, pode passar. Bom, então naquele momento, né, nos anos de 2015, 2016, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu produzi essa série de obras, mas depois eu comecei a pensar, mas e agora, né? O que fazer com tudo isso? Para que serve essa experiência estética tão significativa pela qual eu passei? Para que servem todas essas teorias e esses textos todos que eu estudei, os artistas que me serviram como base? E aí, então, eu me dei conta de que sim, ser uma professora artista possivelmente me traria algum tipo de transformação em minha sala de aula. Tá? Bom, para pensar isso, eu também me questionei. Mas como? Tá? Então, a primeira questão foi essa. Pode passar, Danusa? Aonde eu atuo? Quais são os meus principais espaços de atuação? E essa pergunta, então, ela ficou em mim no final dessa pesquisa e ela continuou, então, nas pesquisas seguintes. E o que eu quero fazer dentro desses espaços? Então, eu tenho 2 principais espaços de trabalho. A formação inicial de professores e também a formação continuada de professores. Então, são esses 2 espaços que eu sou a agente, sou a mediadora, e são nesses 2 espaços que eu tenho que atuar como professora artista. E eu penso que a minha maior contribuição para isso é, de verdade, possibilitando que os meus alunos da graduação em artes visuais e os professores da educação continuada tenham também espaços de atuação. Tá? Então, eu trago agora 2 exemplos. Tá? O primeiro exemplo dos meus alunos de artes visuais e o segundo exemplo dos professores da educação continuada. Então, pensando na sala de aula do curso de artes visuais da Unesp, eu tenho aqui, pode passar, por favor, Danusa, uma amostra de uma exposição que nós fizemos a partir de uma disciplina oferecida no curso de artes visuais. Tá? Essa disciplina se chama Mediações Artísticas e Pedagógicas, e que aconteceu o ano passado, na época do começo da pandemia, foi no primeiro semestre de 2020. Naquele momento em que todos nós estávamos pensando em formas de ressignificar a prática docente assim, por uma tela, eu fiz a seguinte proposta. Eu pedi que os alunos produzissem uma série de fotografias no espaço onde estavam. Tá? E aí surgiu o nome da série, que foi Habitar. Pode passar, por favor, Danusa. A série que eles produziram, então, se chamou Habitar, tinha esse tema do habitar, e, coincidentemente, em maio ou junho, eu fui convidada a organizar uma exposição para o evento da FAEB, que iria acontecer junto com o Confaeb. Então, eu usei a mesma proposta para essa exposição.
E então, além dos alunos, então, para o momento da exposição, outros professores também participaram, foram convidados, e eu trago aqui a exposição, tá? Que vocês podem conferir, inclusive no e-book, nos anais, aliás, nos anais do Confaep, tá ok? A exposição, então, se chamou Habitar-se, e ela tinha como conceito fundamental a casa, e nós utilizamos esse conceito do Bachelard sobre a casa, que a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos, um cosmos em toda a acepção do termo. E então foi com essa frase que os artistas, alunos e também professores da universidade foram convidados a produzir suas fotografias. Então, pode passar, Danusa, rapidamente, não vai dar tempo da gente discutir essas fotos, eu só gostaria de apresentar para vocês quais são. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Isso. Aí. Mais uma. Pode ir. Essa é a penúltima. E essa é a última. Essa é muito interessante, porque com o tema casa, a gente fecha a exposição com essa obra, né, de um professor. Ele foi o nosso aluno de artes visuais, hoje ele é professor da educação básica e participa também do nosso polo. Ele traz a foto de uma necrópole, né, da necrópole. Aliás, ele dá esse título, né? Ele traz a foto, então, de uma sepultura. Tá? Então, essa foi a exposição com os alunos. Muito bem. Pode passar, por favor, Danusa. Bom, e aí o outro espaço que eu tenho de atuação, como eu disse, é a formação continuada, com o Polo Arte na Escola em Bauru, que funciona desde 2004. A gente tem lá um público bastante ativo, um público fiel, inclusive temos a participação de mais ou menos 120 professores, e estamos já desde 2019 trabalhando também com a questão da poética na docência, tá? E as imagens que eu trago para vocês são produções desses professores, e eu vou até dar um spoiler aqui. Essas obras são algumas das obras que vão fazer parte de um catálogo visual que está para ser publicado, que se chama Professor Artista, a Poética na Arte e Educação. Então, são obras dos professores da educação básica, nós temos obras então, de arte visual, mas também temos uma professora que escreve. E eu trago aqui um poema dessa professora. Tá? Em tempos pandêmicos de excessos, confinar e habitar trouxe para mim o encontro com uma moradia austera. Momento vértice que deslocou pensamentos e sentimentos em uma negação febril, delirante com o lugar que me rodeia. Me atravessa, me habita na busca de uma segurança desejada. Débora Lins. Também, Danusa, por favor, pode passar. Para o catálogo, nós fizemos uma curadoria e dividimos tematicamente as obras. Então, o primeiro tema é o tema do autorretrato. Tá? Então, temos essas 3 professoras com este tema. Depois, pode passar, Danusa. O segundo tema é o tema do cotidiano, em que elas usaram objetos do cotidiano. Aqui nós temos 2 vídeos que, se der tempo, eles são muito curtos. A Danusa vai passar para a gente daqui a pouquinho. A professora Mata e o professor Leonardo, então, produziram vídeos com 2 objetos, uma caixa de som e um canivete. O outro tema, pode passar, Danusa, são as memórias entrelaçadas, um trabalho de crochê, tá? Que 2 professoras fez. E inserção também de outros materiais. Depois nós temos as instalações, tá? Uma professora que trabalhou diretamente na escola, tá? Ela precisava já voltar para a escola e ela acabou
produzindo uma instalação no parque, tá? Nesse brinquedo que nós costumamos chamar de trepa-trepa, mas ele tem o nome de gaiola gínica. Tá? Interessante eu destacar que essa professora, o objeto que ela tinha escolhido trabalhar era uma gaiola. E ela fez vários trabalhos com o objeto gaiola. E quando ela foi para o parque, ela olhou para o trepa-trepa e percebeu que aquele trepa-trepa era, de alguma maneira, uma gaiola. E ela fechou com tecido. Só depois, posteriormente a isso, posteriormente a essa foto, só depois de toda a sua produção, é que nós descobrimos que esse objeto tem este nome técnico de gaiola gínica, né? Então, foi uma coincidência aí. E essa professora que fez uma instalação com os vidros transparentes. Pode passar, Danusa. Bom, já estou finalizando, né? Porque eu queria dizer que por essa experiência toda, então a minha própria experiência, a minha própria produção, que então, desde 2015 não parou, né? Então, a partir daí, porque antes de 2015, durante o meu tempo de magistério, eu até produzia alguma coisa artisticamente, mas os hiatos eram muito grandes, os intervalos, as minhas paradas eram muito grandes, porque eu dava mais espaço para a minha produção docente, minha produção acadêmica. A partir de 2015, isso começa a se equilibrar. E eu começo a perceber que criar, para mim, é algo que já faz parte da minha vida. Então, eu já não me desloquei mais desse lugar. Então, por essa experiência, eu pude perceber que quando o professor de arte participa do processo criativo como artista, a sua praxis docente se desloca para um outro lugar. Tá? Que é o lugar da experiência estética significativa, transformando, então, o seu olhar. Esse processo coloca o professor artista em uma constante diáspora, cujo local de chegada sempre serão os campos da arte, principalmente os campos inseridos na escola e em sua sala de aula. Ok? Bom, pode passar, Danusa. Eu finalizo agradecendo mais uma vez e, claro, depois a gente vai ficar aqui, né, para a gente conversar e para vocês me ajudarem a pensar e a expandir todo esse pensamento. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Estou aqui assim encantada com o trabalho, já fiz até algumas anotações, eu e meus caderninhos. Ótimo, sim. Analógicos, né? Anotações a caneta. Mas sempre, ó. Sempre. E vamos ver, as pessoas estão muito encantadas também aqui no chat, né? Gostando, enfim, participando. E agora, então, eu vou chamar a Mara para ela fazer a parte dela e depois a gente vem para o debate, né? Para poder falar e a gente assiste seu vídeo depois também. Muito bom. Estou aqui. Tá bom, então agora com vocês a professora Mara Rúbia Colli. É Colli ou Colli, Mara? Eu perguntei e esqueci. É Colli. Colli. A Mara Rúbia Colli, que vai também terminar de se apresentar, fazer sua audiodescrição e fazer a sua fala, que estamos ansiosamente aguardando. Fique à vontade, Mara. Boa noite. Olá, gente. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu agradeço, Raquel, pela apresentação. E, pessoal, eu farei aqui só mesmo um esclarecimento, né? Porque eu ainda não sou doutora, né? Estou no processo de doutoramento pela Faculdade de Humanidades e Artes da UNR. Então, meu nome é Mara Rúbia Colli, né? E farei agora uma autodescrição. Sou mulher, cis, branca, cabelo curto, castanho claro, estou vestindo uma blusa preta sobre uma blusa que tem uma textura azul com preto, usando uma gargantilha com um colar, né, com uma pedra de cristal, uso óculos e no fundo branco, né? Bem, então agora eu gostaria de agradecer o convite para participar deste evento maravilhoso, rico e extremamente importante, né?
com um tema tão urgente para o momento ao qual nós estamos vivenciando. Onde a gente sente, né, falta de um abraço e precisamos, sim, decolonizar os espaços escolares. E são momentos como esse, né, que nos aquece e nos faz seguir refletindo sobre o ensino de arte. Então, eu agradeço, Danusa, pelo convite e me sinto muito honrada em participar deste momento, né? Ainda mais dizendo assim e trazendo, né, para nós aqui hoje, né, nesse web debate, né, a temática com referência ao professor artista, né? Que vamos conversar e vamos dizer um pouco mais sobre a sua importância, né? A importância de ser um professor artista nesse contexto contemporâneo de ensino-aprendizagem em arte e também sobre a sua relevância para o desenvolvimento das práticas em sala de aula, né? Eu gostaria então, Danusa, por gentileza, se você puder projetar para nós aí a apresentação, eu agradeço. Danusa, deu certo? Ela está colocando, está subindo a apresentação, tá, Mara? Pode deixar. Não, tá tranquilo, então. Bom, então enquanto... Sim. Então, enquanto a Danusa carrega aí a apresentação, né, eu vou começar, então, conversando um pouco, trazendo um pouco para esse debate, né, essas reflexões sobre a importância de ser professor, artista, dentro desse contexto do ensino à aprendizagem, né. Bom, vamos lá. Certo, então, enquanto a Danusa não organiza aí, ela coloca a nossa apresentação, eu vou conversando com vocês. Eu confesso que eu não tenho uma resposta exata de como que é ser professor artista, né, de como que é fazer, desenvolver, né, eu não tenho essa receita, eu não tenho uma receita pronta para dizer para vocês de como que é ser professor artista. Deu certo? Que bom que deu certo, gente. Bom, então vamos lá. E pensando então nessa questão, né, como eu não tenho uma receita pronta, o que eu decidi trazer como recorte da fala aqui hoje, né? Eu pensei, assim como Patrícia, né, pensei na minha própria trajetória, no que eu venho desenvolvendo e buscando como meios para pesquisa, meio para artista, para professora, de formações e tudo mais. Então, por meio da minha própria análise, né, prática docente, por meio das experimentações didáticas pedagógicas realizadas em sala de aula com os discentes, e por meio das experiências que eu tenho como artista expositora em exposições visuais, que atualmente eu gostaria de deixar um comentário aqui, que atualmente eu estou expondo, né, algumas macrofotografias no 9º Festival Cultural do Brasil em Viena, na Áustria, no Museu Virtual de Well Museum. E então, pensando nessas vertentes, né, da Mara, né, que são várias vertentes, e ainda assim pensando nos meus próprios processos formativos, por onde eu percorri e ainda continuo participando, como, por exemplo, aqui, né, estar nesse evento maravilhoso que nós tratamos sobre a questão do ensino de arte, e pensando em tudo isso, então, eu decidi trazer a minha fala, né, alguns caminhos que eu venho percorrendo e que eu faço esse alinhamento, né, ao pensamento da artografia, que é uma metodologia educacional baseada em arte, desenvolvida por Rita Arwin, e por meio da metodologia de processos de criação do meio como ponto zero, da Sandra Rey, que até foi citada também pela Patrícia também, né? Então, eu vou apresentar essas possibilidades outras do que é ser professor artista, né? Do que é ser esse professor de arte no contexto escolar, mostrando alguns percursos como professora artista. Então, pode passar, por gentileza, Raquel ou Danusa. Obrigada.
Então, aqui eu apresento para vocês, né, duas imagens, elas são 2 registros fotográficos. A primeira, à minha esquerda, né, no caso, eu mostro o processo de criação de alguns estudantes do 8º ano, do Colégio de Aplicação da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, onde eu atuo como professora do Ensino Fundamental 2, né, anos finais, né, de 6º ao 9º ano, e o qual eu orientei durante o ano de 2019. E resultou, então, em uma instalação sobre o relógio do tempo. Aqui é uma foto de processo, né, um registro de processo, deles desenvolvendo essas atividades em sala de aula. E à minha direita, o registro de uma instalação performática que eu realizei enquanto artista, aqui na cidade de Uberlândia, na Galeria do Sesc, também em 2019, durante uma exposição coletiva de um grupo que eu participo, de um grupo de extensão chamado Professor Artista, desde 2011 que eu participo desse grupo. E aqui eu faço um parêntese que participar desse grupo, né, foi extremamente importante para o desenvolvimento também, para eu continuar, dar continuidade àquilo que eu desenvolvi e que eu pesquisei durante a graduação, né. Então, esse projeto ele é vinculado ao Arte na Escola Polo UFO, que existe aqui em Uberlândia desde 2003, e que atualmente eu estou atuando como coordenadora. E eu considero este grupo, então, extremamente importante, né, para as minhas práticas como professora artista. Então, ambos os registros, eles demonstram esse processo de criação. A minha produção de arte, no contexto educacional, como professora, que está conectada diretamente com a questão da orientação e a mediação e a produção artística das estudantes, né? E a outra que é o meu próprio processo de criação, é a produção de arte como artista, né? E então eu entendo que o ser artista, ele influencia o ser professor, ao mesmo tempo em que atua como artista. Pode passar, por gentileza. Então, meu percurso, né, está totalmente relacionado a algumas palavras-chave, onde eu tomo como inspiração arte e vida, como processo central para os meus processos artísticos, e também para os processos artísticos de orientação, mediação discente. E aqui estão algumas palavras-chave dessas existentes, né, assim, nessa relação desse ser, né, professora, artista no meu dia a dia. Que uma é a arte-educação, na qual, para mim, ela tem muita relação com a questão da aproximação e escuta. A formação docente ou discente, né, que tem muito, que traz muito essa questão do ampliar as leituras de mundo interno e externo. E o processo de criação, que está diretamente relacionado à autonomia docente e discente. Aqui do lado, né, vocês conseguem perceber que tem à minha direita, né, da tela, eu mostro para vocês um registro fotográfico dos estudantes e das estudantes da educação infantil da ESEBA, né, que é a Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a ESEBA UFO, interagindo, né, com a instalação chamada Labirinto, orientada e realizada em sala de aula, né, de modo com que eu fiz essa mediação e orientação com os alunos do 8º ano, e eles desenvolveram, né, criaram e projetaram essa instalação nos corredores da escola, no ano de 2018. Pode passar, por gentileza. Então, quando eu reflito, né, quando refletimos sobre o que é, né, o que é esse ser artista-professor, ou ser professor-artista, né, sabemos que as reflexões, elas perpassam por várias questões, desde a estética, poética, de pesquisa de materiais, interesses pessoais, desejos, vontades, né, mas principalmente, no meu caso, como professora artista, está relacionada aos processos de criação e à autonomia desses processos, nesses processos, tanto a autonomia docente como a autonomia discente, né? Que eu trago, né, aqui dentro dessa palavra autonomia,
né, eu coloco para vocês aqui, digo, que essa autonomia ela está relacionada à questão das escolhas, as escolhas de materiais, escolhas temáticas, escolhas de referências, de conteúdos, assuntos a serem debatidos e refletidos em sala de aula, né? Então, como professora artista, eu tenho meus interesses pessoais de pesquisa, claro, né? Eu tenho, mas também eu preciso lembrar, né, que os estudantes e as estudantes, eles também, né, elas também têm bagagens e experiências de vida. Elas têm suas percepções de mundo, elas têm a sua leitura, né, de mundo, e independente da faixa etária desse estudante, né, e independente dessa faixa etária, eu estarei atuando como professora. Então, é importante a gente ter essa escuta atenta, uma escuta afetiva, e provocar, né, tentar buscar, por meios diversos, né, essa autonomia no processo de criação discente também, assim como nós temos essa autonomia para o processo de criação enquanto artista, né. Então, eu apresento aqui um registro, né, dos estudantes e das estudantes do 9º ano, realizado durante uma experimentação provocativa. Eu costumo dizer que eu tenho algumas experimentações, eu realizo algumas experimentações, experiências, junto com os meus estudantes, né, de forma com que a gente consiga vivenciar esse processo de criação, né? Então, eu pedi para eles reorganizarem a sala de forma distinta, onde eles tinham que usar a cadeira de cabeça para baixo, de alguma outra forma, e usar o encosto da cadeira para desenvolver alguns desenhos relacionados às memórias escolares, para eles poderem criar novas memórias desse corpo nesse contexto escolar, né? Ressignificando aí essa ocupação. Então, enquanto professora artista, sei que temos vários desafios, mas quando falamos da arte-educação, eu trago aqui uma citação das autoras Ferraz e Fusari, onde elas dizem que arte-educação é a ideia de relacionar, dentro da sala de aula, expressão com cultura, ou seja, levar o aluno a construir a sua linguagem pessoal e, ao mesmo tempo, mostrar-lhe que arte é cultura, e que é importante conhecê-la, pois faz parte da nossa existência. Então, eu entendo que esse ser, né, arte educadora, é justamente possibilitar esse trânsito poético e artístico, pedagógico, entre o conhecimento teórico e a prática, ampliando as relações, as percepções, as leituras de mundo, que os estudantes podem ter acesso, podem acessar durante seu percurso educativo. Pode passar, por favor, Raquel. Raquel não, é a Danusa, né, que está passando. Bom, enfim, né, então eu costumo dizer que a arte, ela mudou totalmente a minha estrutura de vida, e que arte e vida, elas são indissociáveis, e que quando eu estou em sala de aula, não tem como eu separar o ser artista do ser pesquisador, do ser professor. E essa tríade, né, que a gente toma como referência lá na artografia, né, ela faz parte da minha essência enquanto ser, ou aquilo que busco enquanto arte educadora. Aqui eu mostro para vocês alguns registros, né, de uma instalação performática que eu realizei enquanto artista na Galeria do Sesc de Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 2018, chamada Tranças Capilares, onde a intenção era entrar em um espaço organizado por mim, pensado por mim anteriormente, trançar o cabelo em 3 partes, cortar o cabelo e colocar essas tranças nas caixas, né, e que são chamadas de caixas arquivos, né? Então, aqui eu trago para vocês uma experiência como artista, um projeto, né, desenvolvido enquanto artista. Pode passar, por gentileza, Danusa. Então, quando eu penso nessa relação, né, da artista-professora, eu trago, da professora artista, né,
Eu trago, então, algumas lembranças dos dizeres aqui do Paulo Freire, onde ele aponta saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que sua própria produção ou a sua construção. Então, o Paulo Freire, então, ele nos lembra, né, dessa questão de deixar a liberdade, né, de demonstrar, ele demonstra essa importância, né, que nós temos enquanto professores artistas, de que nós temos essa liberdade na nossa produção poética, mas que também é importante, como arte educadores que nós somos, né, ter uma escuta atenta, né, e propiciar aos estudantes essa autonomia no processo de criação, né, eu penso que nós podemos até levar, né, trazer para o contexto da sala de aula as nossas produções poéticas, porque também somos artistas, mas elas deveriam serem desenvolvidas, né, como um apoio, como uma referência, né, dentro da sala de aula, porque jamais, eu penso que jamais a gente pode abafar a criação discente, né, porque eu penso que cada ser humano tem suas próprias leituras de mundo e formas de ver o mundo, de pensar o mundo e de transformar essas lembranças, essas histórias, essas memórias, né, as suas leituras em objetos de arte, de acordo com as suas próprias percepções e necessidades. Então, aqui eu apresento um registro, também com os alunos do 9º ano, onde eu provoco os estudantes a se relacionarem com o espaço da escola de forma coletiva e individual, num jogo de encontros e afastamentos. Pode passar, Danusa, por favor. Percebi que essa importância, né, de ser professora artista, devido ao meu percurso formativo, não só acadêmico, que seria a questão da graduação, especialização, mestrado, e agora o doutoramento, né, mas principalmente na formação continuada, né, nessas participações de palestras, festivais, congressos, eventos. Isso é importante também. O Maurice Tardif, ele nos fala, né, que ensinar, ele supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente, né, os saberes necessários à realização do trabalho docente. Então, nesse registro, eu mostro para vocês aqui uma oficina realizada durante um encontro de reflexões, né, durante o ano de 2019, onde a gente tem aí o público sendo professores e estagiários, estudantes da graduação e comunidade geral. Pode passar, por favor. Então, nesse próximo slide, eu mostro aqui alguns registros desse encontro de reflexões e ações no ensino de arte, que é uma das, né, características, um dos projetos desenvolvidos pelo Arte na Escola Polo UFO, tem muitos anos, né, tem praticamente 21 anos que esse evento acontece aqui na cidade, e pode passar. Ele tem várias oficinas, palestras, apresentações de trabalho, entre outras coisas. E esse ano a gente está na 21ª edição, então tem muitos anos que ele acontece. Eu estou na coordenação do Arte na Escola desde 2018, então eu estou tendo a oportunidade, né, de desenvolver e criar momentos formativos, de trocas de experiências, teorias e práticas, pensando na questão da arte e educação, né, e abrindo esse espaço para reflexão e diálogo, escutas, afetos, sabe? É um momento que a gente tem de conseguir conversar com os nossos pares, né? E aqui eu deixo um convite para vocês participarem do 21º encontro, que vai acontecer agora no final de outubro, e as informações estão no site, se vocês tiverem interesse. Bom, pode passar, Danusa, que eu acho que eu estou um pouco apertada com o tempo. Um outro projeto que nós desenvolvemos também aqui no Arte na Escola, né, aqui em Uberlândia, é o projeto Arte em Fluxo, que ele é relacionado e que ele traz essa oportunidade, um espaço-tempo de formação continuada por meio dos momentos de apreciação, fruição, né, estética, percepção e nutrição estética. Então, a gente desenvolve cartilhas para a comunidade geral conhecer obras de arte. Então, é um grupo que desenvolve um pensamento crítico sobre análise de obras, museus, galerias, e sugere à comunidade ter esse acesso. Pode passar.
O outro projeto que também estou à frente nesse momento é o projeto do professor artista, que desde 2011 eu participo desse projeto, ele está presente no Arte na Escola, né, que ele oportuniza, então, né, uma formação continuada a partir de uma participação em ateliê coletivo, por meio de experimentações artísticas, descobertas, aprofundamento, né, nas próprias poéticas, nas nossas próprias poéticas, trocas de experiências pessoais, coletivas, interpessoais e profissionais, né? É um grupo de formação que disponibiliza espaço-tempo para reflexões, ações e trocas poéticas pedagógicas em arte. Então, é um lugar de conversa, né? Pode passar, por favor, Danusa. Então, pensando nesse lugar de produção poética, pedagógica, né, em arte, desde que eu sou, né, que sou e estou como professora, artista, pesquisadora, formadora, eu acredito que o processo de criação é justamente o que move todas essas estruturas na minha formação enquanto professora artista, né? Ela é minha fonte de pesquisa e é algo que me instiga a ter reflexões e questões que mais, assim, provocam reflexões e questões do que me dão respostas. Então, o processo de criação, ele fica nesse lugar, né, da provocação. E, em conformidade, então, com a Sandra Rey, o processo de criação é este enfrentamento desencontrado entre caos e ordem, entre desequilíbrio e equilíbrio, o que remete à autonomia, né, desse docente, do discente, como um eixo fundamental para o processo de formação. Pode passar. Assim, eu apresento aqui um registro, né, do relógio, né, o trabalho que eu comentei com vocês, que os meninos dos oitavos anos fizeram, que eu orientei, mediei, né, que teve como referência o relógio de sol, e cada turma, então, a partir das suas reflexões pessoais e coletivas dentro do contexto da sala de aula, pela busca de materiais, pela forma de desenvolvimento, nós construímos juntos, né, sem hierarquia, onde tem o estudante e o professor, não tem hierarquia nesse processo de criação, né? Estamos todos ali juntos pensando, e no caso eu entro na mediação para provocação do pensar, né? E aí, pode passar, Danusa, por favor. E aí a gente, então, traz como resultado final desse processo, né? Ele é uma exposição, participa de uma exposição durante a 6ª Semana de Arte da ESEBA UFO, que também é um projeto de extensão que nós desenvolvemos na ESEBA, no Colégio de Aplicação, né? Onde eles, para além, né, desse pensar criativo, do fazer, do experimentar, eu solicito para que eles também possam escrever sobre a própria prática, né? Tanto os estudantes, quanto nós, quanto os professores, quanto artista, é importante que nós escrevemos, que nós pensamos também de forma a anotar as reflexões que nós temos, né? Pode passar, por favor. Estou finalizando, tá bom, gente? Então, eu encerro, então, né, a minha fala com uma frase da Ana May Barbosa, que eu adoro essa frase, porque ela fala que uma ação inteligente e empática do professor pode tornar a arte ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual e o comportamento de cidadão como fruidor de cultura e conhecedor da construção da sua própria nação. Então, a Ana May, ela nos traz aí essa questão de que eu penso que eu não estou desenvolvendo com os estudantes que eles vão se transformar em artistas, mas que eles vão pensar sobre arte, que eles vão fazer arte, que eles vão produzir arte, valorizar e respeitar a arte, porque o processo artístico, ele é denso, ele é pesado, e quando a gente vai numa galeria de arte, né, fazer uma apreciação, nada melhor do que quando a gente passa pelo percurso de um processo de criação para poder valorizar ainda mais aquele processo, aquela exposição, aquele trabalho e tudo mais. Pode passar, Danusa, por favor. Então, eu deixo aqui algumas sugestões, né, de leituras.
e vocês podem acessar. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, esse livro, Arte na Educação Básica, é um livro muito bacana, ele tem 2 edições, eu tenho os 2 capítulos publicados, um em cada livro, né, um coletivo e um individual, sobre esses processos, né, processos criativos e como essa prática, dessa forma, sendo professor-artista, ela aguça, né, o desenvolvimento do processo criativo dos estudantes, das estudantes. Bom, enfim, finalizo a minha fala, desculpa a delonga, não sei se eu passei alguns minutos ou não, mas eu finalizo aqui a minha fala e agradeço pela oportunidade de fala e poder escutar e estar junto com vocês aqui nesse momento. Obrigada, Marta. Foi linda a sua fala, fica tranquila que eu sou a juíza do tempo aqui. Queria chamar a Patrícia, era isso, para o nosso debate. Agora, eu queria pedir, Danusa, antes de a gente começar o debate, para você passar os 2 videozinhos da Patrícia, para a gente poder ver. Pode ser? Que bom. Isso. E aí o próximo, Danusa, por favor. Fazer, rio, meu rio. Mas, porém, há de haver, com certeza, outra vida melhor do outro lado de lá. É noite. E tudo é noite. Sob o arco admirável da Ponte das Bandeiras, morta, dissoluta, fraca, uma lágrima apenas. Uma lágrima. Eu sigo, alga escusa, nas águas do meu Tietê. Muito bom, muito bom. Só para mostrar, né, que esses 2 professores se utilizaram, assim, de técnicas super caseiras, com objetos que tinham em casa, e produziram, né, uma videoarte aí. Maravilhoso. Bem bom, meninas, eu trouxe algumas questões, né, o chat está bombando em agradecimentos, coraçõezinhos, muito boas falas, vocês arrasaram, fiquei muito contemplada enquanto professora, né, enquanto professora artista, fico muito contemplada, porque eu que sou professora de artes visuais, mas também trabalho como atriz, tenho um trabalho como atriz, porque sou também bacharel em teatro, esse processo para o campo do teatro também, ele é muito latente, ele é muito significativo já naturalmente, né? O professor artista na sala de aula com o teatro, obviamente, normalmente ele já envolve muito mais o corpo, o processo, né? E para o campo das artes visuais, muitas vezes há um conflito de compreensão, né? Dessa atuação do professor, artista, pesquisador, fruidor. Então, eu trouxe assim, eu anotei algumas questões que, se puder, eu gostaria que vocês 2 respondessem, né? Que essa questão que vocês falaram, né? Que a Patrícia falou também do processo, né? Como criança, aluna e docente, e a Mara falou a questão da apreciação. Então, o primeiro tópico que eu queria falar era sobre apreciação, né? Porque nós, sociedade colonizada de forma bem eurocêntrica, né? E esse movimento decolonial ele tem ganhado força atualmente, a gente aprendeu que a gente tem que sempre estar fazendo, né? A gente tem que sempre fazer, que apreciar não é fazer, né? Assim, é como se apreciar fosse você estar parado, né? Pensar é um crime, né? Refletir. Então, eu queria assim que vocês também falassem um pouquinho, se vocês quiserem, né? A fala que vocês quiserem fazer sobre essa relação da importância da apreciação para o processo em que o docente também vai entender a sua função, que vai sair dessa função antiga de professor para ser também uma função do mediador do processo,
né? De também fazer apreciação do processo, para não ter que impor também as suas vontades como artista. Existem muitos conflitos em relação a isso, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Nós temos muitas pessoas assistindo a live que são professores de artes visuais, alguns eu conheço, alguns foram meus alunos, inclusive, e pessoas de vários lugares do Brasil, né? Vai ficar gravado. Então, eu acho importante, principalmente para o estudante que está se formando professor, e que também tem as suas inquietudes artísticas, né? Fazer a relação da importância da apreciação, né? Reformulando para organizar o pensamento de vocês, com essa transformação do professor em mediador, né? Porque também vai ter que abrir essa escuta, como a Mara também falou, a questão da escuta, abrir essa escuta para entender essa praxis, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, a Mara e depois a Patrícia. Bom, obrigada, Raquel, obrigada, gente, pelas perguntas, pelos comentários, né? Eu acho que é muito importante, como eu disse, a gente participar desses eventos como processo formativo, né? Para nós nos desenvolvermos e ampliar aquilo que a gente já tem como conhecimento e tudo mais. O que não deixa de ser uma apreciação, né? O saber ouvir também faz parte, né? Que é o saber sensível, né? Um saber sensível. Refletir, então, né? Pensar essa apreciação, ela é fundamental. Quando a gente desenvolve um trabalho, Ana May mesmo nos lembra, né? Da metodologia triangular, que ela vem aí ainda sendo muito utilizada e reutilizada, e repensada e reorganizada em várias vertentes, mas ela é muito forte dentro do ensino, principalmente das artes visuais, que é a minha especialidade aqui, né? Então, Ana May fala que tem o fazer, tem o experimentar, né? O contextualizar e também o apreciar, o fruir, né? Que é o pensar. Então, assim, o pensamento, eu costumo dizer para os estudantes, né? De uma forma geral, e até para mim mesma, né? Que a arte, antes do fazer, ela vem um pensar. O pensar, ele é o primeiro, ele é o fundamental. É o pensar o porquê, o para quê, o onde, o como, o quem. Quem que vai ver essa obra de arte? O que você quer provocar o observador? Como você vai provocar o observador se você não tem algo que você refletiu antes do que pode ter as hipóteses, as possibilidades que esse objeto de arte, por mais que é desenvolvido por jovens artistas, né, que os meus estudantes, eu chamo eles de jovens artistas, provocar esse observador. Então, a fruição, ela perpassa, ela traz toda essa reflexão do que é o fazer artístico. Né? Por isso que é tão importante também a gente pensar na escrita, porque quando a gente escreve, a gente pensa no que a gente está produzindo. Então, por mais que a gente, às vezes, não consegue escrever bem, ou, enfim, né, tem alguma dificuldade, acha que é dificultoso, moroso esse processo da escrita, mas ele é importante também para a gente poder desenvolver o pensar. E tudo isso tem a ver, concluindo aqui a minha fala, com as escolhas do professor mediador, de escolhas de referenciais artísticos, teóricos, poéticos, para ampliar a percepção desse estudante, fazê-lo compreender que o mundo, ele abre portas, né? Ele não fecha portas, então você não pode fechar portas, né, para os estudantes. Isso é o que eu acredito numa educação, né, no ensino de arte, né, com qualidade, é nesse lugar do discente, ele está sempre também ali como protagonista do processo, do fazer, do pensar, do fruir, e também ele vai ser futuramente aí um apreciador de arte, se não for um artista, um apreciador, né? Que vai fruir essa arte aí pelo tempo e pelos lugares por onde ele passar. Então, a fruição é fundamental no processo. Acredito nisso. É isso, Mária, eu também concordo com tudo isso. Eu costumo dizer que a apreciação é o alimento da criação. Inclusive, a Miriam Celeste Martins usa muito isso quando ela fala da nutrição estética. E o professor artista, eu acho que ele tem uma dessas funções também, abrir esse espaço
para que os alunos percebam o quanto é importante estar sempre em estado apreciativo. E não só das coisas boas, mas também das ruins, porque tudo isso, né, na verdade, toda a nossa realidade é que vai ser o corpus dos nossos trabalhos. E, claro, o que eu trouxe aqui hoje são os resultados, mas mais importante do que os resultados são os processos pelos quais eu passo, as professoras, os alunos de artes visuais passam, porque isso tudo é muito grande, não é? Tudo isso é que vai fazer com que a gente de verdade se alimente e que tenha sempre esse combustível para novas produções, que às vezes elas podem chegar até o final e às vezes não também. Sim, Patrícia, Mara, obrigada pelas respostas. E realmente a questão do processo, né, que eu acho que a gente tem que pensar muito, que é o que nos difere, né, nesse processo do professor artista, porque muitas vezes a escola, né, o chão da escola, ela cobra muito mais resultado do que processo. Né? Então, por isso que eu falo muito com os estudantes, tanto da formação inicial quanto continuada, né? Como é importante entender o processo como um valor, né? E isso a gente só vai conseguir educando as pessoas da comunidade escolar, né? Da sociedade, enfim. Então, o processo é muito importante, o protagonismo discente, né? Então, assim, na verdade, eu compreendo, e aí vocês que têm o lugar de fala nesse processo podem me corrigir, né? Compreendemos, então, que esse processo, o professor artista, ele se faz na medida em que ele propicia um campo de criação estética, né, livre, fluido, para que os alunos possam descobrir as suas poéticas nesse processo. Né? Então, muito mais do que eu, enquanto professora, talvez impor uma poética. Então, é muito mais esse lugar mesmo de mediação e não de transferência de conhecimento. É isso na prática, né? Que a gente lê tanto isso lá em Paulo Freire, lê tanto isso em Ana May e tudo. Sim. E a gente, do campo da arte, consegue, na prática, né, de uma forma talvez desenhada, literalmente, né? Desenhando para as pessoas entenderem, que esse processo ele é muito mais um processo de deixar fluir do que de impor algo, né? E isso é muito importante, porque é como se as salas de aula virassem ateliês compartilhados. Né? Eu ia falar justamente sobre isso, Raquel. Eu penso que em todos esses processos, então, a gente começa a perceber que, aos poucos, a escola e a sala de aula vai se tornando mesmo um ateliê. Talvez toda a escola, né, funcionaria melhor se fosse assim. Claro que é importante termos uma sala específica, uma sala adequada, um lugar para a gente guardar todo o nosso material, que não é pouco, não, mas assim a gente consegue, né? Eu acho que uma das questões positivas da pandemia foi justamente isso, né? A possibilidade que a gente teve de transformar os nossos espaços. Eu tenho aqui meu micro espaço, inclusive de ateliê agora. Mas isso também só é gerado a partir desses processos, a partir dessa segurança que os estudantes vão tendo, vão adquirindo, e também por uma outra questão, a partir do momento que eles se sentem incluídos e pertencentes àquele lugar. Então, eu acho que esse sentido de pertencimento também precisa entrar muito aí nessa questão. E na medida em que eles vão, então, apreciando essas realidades, eles começam a observar o que pode e o que não pode se tornar próprio para eles. E eles vão ganhando autonomia a partir disso tudo mesmo. E essa autonomia, claro, só acontece por esse processo. Sim. Justamente, eu ia entrar, justamente, Patrícia, nessa fala da autonomia, né? Porque quando a Raquel traz essa questão do ateliê coletivo, né, das práticas, dessas leituras, e você nos coloca também, Patrícia, essa questão da inclusão e do pertencimento, isso é fundamental para ampliar a visão, a percepção, as leituras de mundo desse estudante, as leituras de mundo das estudantes também, de conseguir se sentir pertencente àquele espaço que eles vivenciam, que eles estão todos os dias, que eles participam.
Então, assim, a participação, nós temos que ser coadjuvantes no processo de criação deles. Perfeito. Então, eles têm que ser os seres que são protagonistas do próprio processo, né? Então, a gente tem que, como mediação, trazer elementos, fundamentos, propostas, proposições, mais no quesito do questionamento do que no quesito de proposta imposta, porque tem uma grande diferença nessa questão. Impor uma proposta ou provocar uma proposta aos estudantes para que eles tenham um feedback para a gente, para que eles tragam as informações para abastecer o processo que vai, o projeto, o desenvolvimento daquele projeto artístico no contexto escolar. Então, essa autonomia que eu acho que é fundamental a gente a gente tenta, né, na verdade, a gente tenta por experimentações, a gente vai experimentando. Em algumas turmas tem experimentações que funcionam, em outras não, e aí você tem que virar todo o processo, mas enfim. Não tem uma regra. Não tem uma cartinha. A gente sabe, uma cartilha, não tem uma cartilha, uma receita, né? Até as receitas dão errado, gente. A gente não consegue fazer um bolo. É perfeito isso, porque, na verdade, a gente aprende aprendendo, né? Ensina aprendendo. Então, a gente também ensina como a gente aprendeu, muito mais do que como alguém nos disse. A gente aprende com essa prática, né? E a nossa educação, ela foi muito de imposição. Então, a gente também tem que se desconstruir o tempo inteiro, principalmente na realidade, né, do dia a dia. Tem duas questões aqui, né, no chat que eu queria trazer para vocês. Eu vou falar as duas e aí vocês podem reformular e responder à medida que acharem melhor. O encontro do professor artista com a vastidão de universos poéticos na escola impacta muito nas suas produções pessoais? Assim, essa prática, né, da escola, das poéticas, com essa vastidão que a escola nos traz de poéticas, de experiências, impacta muito na sua produção pessoal, né, enquanto artista também, que vocês duas têm essa produção, né? E aí, indo de encontro, porque é de encontro mesmo, porque vai numa montanha russa de impactos, né? Sabemos das muitas limitações que os professores enfrentam no espaço escolar, como eu já tinha dito, né? Para lidar com a multiplicidade de mundos diante deles e conseguir propor atividades que potencializem esses campos sensíveis singulares, né? Uma fala aqui colocada no chat. Aí a pessoa coloca-se, né? O Polo, né? O grupo do Polo que fez essa pergunta. Acaba-se caindo em práticas que reduzem, né? Reduzem a experiência estética nessa avassaladora cachoeira de informações. E enquadram e essas práticas acabam se reduzindo, enquadrando, homogeneizando as experiências. Na prática, o que devo ter em mente ao planejar minhas aulas para evitar cair nessa armadilha que as dificuldades acabam criando? É a receitinha que Mara acabou de falar que não tem, né, Mara? Mas então eu queria que vocês respondessem um pouquinho como que a prática de professor artista influenciou nas poéticas pessoais de vocês enquanto artistas. E se vocês têm aí, pelo menos, uma lanterninha para iluminar o túnel dessas criaturas. Ai, vamos lá. Quer que eu possa começar? Pode começar, Mara, por favor. Então, vamos lá. Então, vastidão das relações escolares, né? Isso aí é um tema bem complexo, porque a escola, ela tem, eu vejo, né? Vejo e penso dessa forma, que a escola, ela tem várias combinações, vários contextos, várias combinações, vários personagens, várias pessoas. Cada pessoa, cada ser humano tem uma vivência, tem uma história. Pensa tudo isso misturado e colocado dentro de um contexto escolar, onde a gente tem regras, tem paredes que nos cercam, tem estruturas curriculares, que no conteúdo de arte a gente tem que lembrar que nós temos como se diz,
uma luta pela frente, né, e sempre para manter o conteúdo de arte no contexto escolar, né, que isso é até político, né, pensar nessa questão, questão curriculares. Então, assim, para além de tudo isso que o contexto escolar traz, o que me encanta em ser professor artista e o que trouxe para a minha prática, digamos assim, enquanto artista, estar na sala de aula, é justamente essa vastidão de coisas. É justamente esse contato com pessoas distintas, com pensamentos diferentes, com relações diferentes, com posicionamentos diferentes. Essa diversidade que eu trago e que eu tenho sempre no meu trabalho. Porque o que acontece? Quando a gente desenvolve um trabalho enquanto artista, né, vocês também devem saber, quando a gente coloca esse trabalho em exposição, ele vai estar em contato com o observador. Então, que observador é esse, né? E o contexto escolar, ele nos traz e nos apresenta vários tipos de observadores, vários tipos de pensamentos, né? Nós, aqui na ESEBA, né, na ESEBA UFO, a gente tem a Semana de Arte, né? Esse ano nós estamos na 8ª edição, e mesmo com a pandemia, com as dificuldades que nós estamos enfrentando com esse processo de criação, a gente ainda insiste, né, e tem o desejo de falar sobre arte, de questionar as pessoas, de trazer a reflexão, né? E para a minha prática artística, enquanto artista, essa valorização dessas pequenas referências que o contexto escolar nos traz, ela, para mim, ela é fundamental nos meus processos, porque eu trabalho com instalação performática, eu trabalho com objeto interativo enquanto artista, e eu acabo provocando e levando, uma via de mão dupla, sabe? Não é uma única via, não só vai e volta, e ao mesmo tempo é algo orgânico. Então, assim, não tem como a gente ter uma receitinha, mas eu acho que esse pequeno farol, né, essa luzinha aí que a Raquel nos pediu, eu penso que é algo nesse lugar, sabe? De perceber o entorno, de estarmos sempre relacionados e perceber o entorno. E sobre as questões, posso já ir direto ou sim? E sobre a questão dessas práticas reduzidas dentro do contexto escolar, eu acho que nós que somos professores de arte, a gente tem que estar dentro do contexto escolar, sempre nos afirmando, sempre nos colocando como pessoas, como humanos, como professores, como artistas, como professores de arte, como arte educadores, e valorizar a nossa própria prática. Porque é o tempo todo uma luta, uma fala transversal, sabe, atravessada, digamos assim, que a gente tem que estar levando e compreendendo e pensar, gente, que ninguém ali, a não ser você, é formado em arte. Então, é muito difícil para uma pessoa que não é formada em arte, ou que não gosta de arte, ou que não tem um interesse em arte, valorizar o que aquela arte, o que é uma arte dentro do contexto escolar. Então, nós temos que fazer essa valorização por nós, né? E pensar nessa formação dos nossos iniciais, dos nossos estudantes e das estudantes que nós estamos em contato diariamente. Bom, penso assim, né? Perfeito. É isso mesmo, Mari. Eu acho que eu pego esse gancho aí para falar dessa questão e depois da outra. Eu acho também que o nosso papel é pensar mais nos alunos, porque tanto Rubem Alves, até Fernando Hernandes fala isso, né? Quando a gente vai dar início a um projeto, a gente pensa em nós, a gente não pensa nos alunos. E é difícil mesmo a gente começar um projeto a partir do outro. Mas eu acredito que todo projeto deve nascer de um problema. E as salas têm sempre muitos problemas.
Então, algo que eu tenho experimentado nos últimos tempos é tentar, antes de propor, interagir com essa sala e tentar extrair deles quais são os problemas, o que nós poderíamos responder e refletir a partir da nossa arte. Aí, de fato, a arte vai entrar na vida deles, porque a gente só começa a entender, a valorizar a arte quando a gente, então, se aproxima da arte. Foi um pouco aquele meu início, né, da minha fala com a professora Maristela Rodrigues. Quando a gente se aproxima, de fato, de algo, a gente começa a se apropriar desse algo. Mas a gente também só vai se aproximar se aquele algo fizer muito sentido para a gente. Então, estabelecer um projeto, já pensar e já levar, olha, pessoal, esse ano a proposta é essa, às vezes dá certo, mas normalmente dá muito mais certo, e dar certo não significa ter os objetos prontos, acabados para exposição no final do ano, não. Dar certo é, de verdade, ter um processo significativo. Isso acontece normalmente quando nasce de um problema. Né, algo que vai de verdade chamar esses estudantes para debruçarem sobre aquele problema e tentar enxergar saídas a partir das artes, né? Quer seja pelas artes visuais, música, dança, teatro. Eu penso muito nessa questão. E depois, né, como que a escola e sua vastidão influenciou ou impactou em minha produção e em minha trajetória? Bom, desde sempre. Quando eu nunca me vi fora de uma escola. Então, todas essas escolas às quais eu tive contato me serviram e ainda me servem como alimento, como nutrição, né? É a partir dali que eu olho o mundo e acabo trazendo isso para a minha produção, porque não há criação ingênua, né? Não há nenhum tipo de criação virgem. Então, todas as nossas criações são frutos, né, dessa nossa realidade. Sim. Muito obrigada. Eu posso fazer só um parêntese, bem rápido, Raquel, na fala da Patrícia, quero só fazer um complemento. Essa questão desse partir do outro é justamente a questão da escuta, né? É o escutar, ter aquela sensibilidade para ter uma paciência para ouvir, né? Essa é a atitude estética também, né, Mari? Totalmente. Porque você escuta, né? e aí, exatamente, vai para a ação, né? Sim. E a gente contempla. É isso mesmo. Influencia o processo, né? Sim. Eu estou encantada com vocês, meninas. É tão bom a gente encontrar essa interlocução, né, esse caminho. E o chat também está feliz dessa. Ótimo. A gente vai assim partir para o encerramento da mesa, né? Porque também já está tarde, o evento durou o dia todo hoje. E aí eu vou fazer a fala aqui que a Eliane Coty colocou no chat. E se vocês quiserem comentar, porque não é uma pergunta especificamente, mas é uma colocação. E aí eu peço que vocês comentem e se quiser fazer algumas últimas considerações também, tá? Fiquem à vontade, tem alguns minutinhos. Bom, as escolas, a Eliane Coty colocou no chat, as escolas nem sempre fornecem um espaço adequado para lidar com a prática pedagógica, né? Nós sabemos muito bem disso. Nós sempre damos um jeitinho, mas não sei se isso é o certo. Para mim, teríamos que exigir um espaço digno para o trabalho acontecer, pois assim teremos uma melhor forma de receber nossos alunos, criadores e artistas como merece. Então, isso é uma constatação até cruel da nossa realidade, tanto que a Mara terminou a apresentação dela com a frase da Ana May, que justifica todos os golpes que o ensino de arte sofre, né? Com as leis, com as BNCCs, com as regras, com tudo, com os conteúdos. Então, porque é você ter consciência de nação, né? Consciência de identidade, consciência crítica, esse processo, esse é o resultado do processo, e não o objeto para a exposição do final do ano, né? Então, assim, isso é um projeto, não é que deu errado, esse é o projeto, né? Não ter esses espaços. Então, queria que vocês comentassem rapidamente, se quiserem, e fizessem as suas últimas considerações, por favor. Bom, eu acho que sim, né? A gente tem mesmo que lutar por esse espaço. Eu acho que vou falar da nossa área, né? Da área de artes visuais.
é fundamental, óbvio, né, ter um espaço. Porém, como eu já falei antes, né, enxergar a sala de aula comum também como um ateliê também pode fazer parte do processo. Né? Eu sei que é muito difícil, eu sei que às vezes com 50 minutos de aula, até a gente organizar o espaço, pronto, já foi 20 minutos, aí a gente só tem meia hora, né? Às vezes fica complicado mesmo, entendo tudo isso. Entretanto, é um exercício, né? Mas óbvio, né, que se tivermos um espaço, sempre é muito mais tranquilo, mas também é uma experiência trabalhar fora muros, né? Às vezes uma praça pode se tornar um ateliê, às vezes o próprio museu pode se tornar um ateliê. Então, a gente tem, né, alguns textos de Reggio Emília, por exemplo, que fala muito, né, dessa questão, e também dos pesquisadores de Reggio Emília, sobre essa questão do espaço da sala de aula como ateliê. Ah, mas é muito bom. E finalizando, eu quero mais uma vez agradecer a paciência aí de vocês, tudo sempre tão bom, né? Apesar de ser sempre muito rápido, mas e qualquer outra dúvida, qualquer outra ampliação do debate, é só nos procurar por aí que estamos juntos. Muito obrigada, viu? A todas, a todos e a todas vocês que estão aí. Obrigada. Mara, obrigada pela parceria. Raquel, por essa mediação linda. E Danusa, obrigada novamente pelo convite. Sim, eu que agradeço, Patrícia, é muito bom estar aqui, né? Poder falar, conversar sobre ensino de arte é muito significativo para mim. Eu gosto bastante, sabe, de refletir sobre as nossas próprias práticas enquanto professora, enquanto artista, formadora, pesquisadora, e vários ouros que a gente tem por aí, né, que vamos nos transformando sempre. Essa questão da ocupação dos espaços, ela é fundamental para esse lugar, né? A escola perceber que a arte está presente, que a arte valoriza, né, e transforma a vida dos estudantes, das estudantes, a luta passa a ser não só da área de arte, né? Passa a ser do contexto escolar como um todo. Então, eu acho que é sim importante a gente sair dos muros. Quando eu falo sair dos muros, é sair dos muros da sala de aula. É mostrar para a escola que estamos ali, que desenvolvemos um projeto, que desenvolvemos um trabalho. Em 2018, tive a oportunidade de trabalhar na pesquisa didática com o Instituto Arte na Escola, e eu, juntamente com uma professora aqui de Berlândia, né, a professora Marina Vargas, a gente desenvolveu uma pesquisa didática onde os estudantes não conheciam o espaço do estacionamento. Perdão, não conheciam, não. Eles não podiam entrar no espaço do estacionamento da escola, porque era proibido para os estudantes. E por meio do projeto, a gente conseguiu transformar essa realidade dentro do contexto escolar, transformando esse lugar como um lugar de escuta, de apreensão, de percepção, de que aquele espaço ele existe. Então, assim, eu penso que é muito difícil, não é fácil, claro, né? Ser professor artista também não é fácil, demanda tempo, demanda horas e horas de planejamento, horas para além do ser professor, ser também artista, pensar projetos artísticos, editais, expositivos, entre outras coisas. Mas toda essa linha que a gente trabalha, toda essas linhas orgânicas que a gente vai construindo, ela vai valorizando aquilo que a gente faz, que é o ensino de arte, né? Então, dentro do contexto da sala de aula e dentro do contexto escolar, às vezes a gente se sente muito sozinho, eu vou confessar, sabe? Mas pensem que não estamos, né? Olha só, estamos aqui numa live a esse horário da noite, com uma quantidade de pessoas assistindo, riquíssima, né? Com questões, assim, extremamente significativas para o contexto contemporâneo. Então, assim, estamos juntos, né? Estamos aqui, né? E fazer esses espaços ampliar, né? Ampliar esses espaços de encontro e de reflexões, eu acho que é importante também. Então é isso, eu queria agradecer, obrigada, Raquel, eu agradeço e também me sinto, assim, honrada de te conhecer também, adorei te conhecer, né, o primeiro contato que eu tenho contigo, Raquel. Então, assim, eu agradeço, foi um prazer conhecê-la. Danusa, muito obrigada pelo convite. Patrícia, é uma honra sempre a gente poder
trocar ideias e conversar. E como Patrícia se dispôs, eu também estou à disposição para conversas, diálogos, projetos, ideias, enfim. Estamos aí para conversar sobre o ensino de arte. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Mara e Patrícia. Obrigada, Danusa, por esse convite. Gostaria de chamar a Danusa também aqui para fazer esse encerramento, né, desse momento. Fico muito feliz de estar aqui, me sinto privilegiada com essa oportunidade, perto de mulheres tão poderosas e que eu sei que estão juntos, né? Nós estamos juntas nessa luta. Essas falas de vocês me deram várias ideias de coisas a fazer, né? Isso é bom, porque é frutífero, né? Fertilizou o meu terreno aqui. E aí, Danusa, está contigo. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos, todas e todes. E estamos juntos. Estamos apenas distantes fisicamente, mas estamos bem próximos, tanto virtualmente como afetivamente também. Então, Danusa, é com você. Boa noite, gente. Boa noite. Raquel, Mara, Patrícia, que privilégio, que honra, que alegria para mim saber que estamos enredadas nessa missão que se chama Arte e Educação no Brasil, e enredadas pela vida também, né? E que bom saber que a gente está acompanhado nisso. E eu descobri agora há pouco o motivo pelo qual eu sempre convido um mediador. Porque eu gostando do tema, que eu ficaria aqui horas a fio conversando com vocês sobre isso, e nunca se esgotariam as minhas perguntas, minhas questões. Eu amo estar com vocês e discutir sobre isso, que é tão importante. E, Raquel, agradecendo já a sua mediação, dizer que o motivo pelo qual eu te chamo sempre, além de todos os que você já sabe, afetivos, é o fato de você sempre ter esse olhar muito claro a respeito da realidade da escola no Brasil, mas, sobretudo, sempre muito propositivo. Todas as vezes que nós estamos juntos, que debatemos, você também sabe olhar e apontar caminhos, porque eu acho que é isso, que o abismo se fez diante de nós, mas nós somos as educadoras, nós somos mulheres fortes e representamos a resistência. Né? O abismo que se fez não durará diante da nossa força, principalmente da força de todas as mulheres na educação. Então, essa luta é nossa e a gente continua, é uma questão de persistir mesmo, são ideais que, a duras penas, né, já nos levaram a algumas conquistas aí em termos de legislação, né, em relação a falta regulamentação, falta compreensão, falta comprometimento político, falta clareza de todos os papéis de todas as pessoas envolvidas nesse processo, mas estamos na luta, né? Então, agradecendo demais a participação de vocês no evento, que engrandeceu o evento. Queria também agradecer a participação das pessoas que estavam no chat, nos acompanhando até agora, as perguntas, os comentários. A professora Simone também estava lá, mandou um abraço, um beijo a todas. Agradecer em nome também de toda a equipe do Polo, ao Polo Arte na Escola da Universidade Federal de Uberlândia, ao Polo Arte na Escola da Unesp Bauru. Contar para vocês que esse pessoal desses polos tem cada relato de experiência incrível para compartilhar com a gente, né? A gente já está combinando de apertar esse nó e dizer que também cobrar de vocês o nosso grupo de estudos para a gente esticar esse assunto em outra oportunidade e lembrar a todos que nós continuamos com a nossa programação até dia 9 e nós temos amanhã... gente, amanhã tem uma live muito importante. A Baiomi, boneca preta brasileira, que vai abordar aquela questão da lenda que foi criada, que muitas pessoas acabam reproduzindo e não sabem a origem da Baiomi. E amanhã a gente vai contar essa história direito, com os convidados, com as pessoas que têm os melhores lugares de fala para contar essa história. Então, estão todos convidados. Fica aqui também um convite. Amanhã também tem uma coisa muito bacana, gente.
tem uma visita que foi confirmada agora mesmo, um tour virtual ao Museu Afro Brasil. Então, também, 14 horas, as inscrições ficaram abertas pela manhã. A partir de agora, de noite, ainda tem inscrição aberta. Quem quiser participar, faça a inscrição. Então, um abraço a todos, um ótimo fim de semana, fim de evento. Só faltam 2 dias para terminar. Um beijo, meninas, muito obrigada.